Hoje em dia é difícil alguém chamar pelo meu nome, né? Só chama Beijinho, então eu levo na brincadeira e... Ensinando a comemorar gol, que eles entendem de fazer muito gol. Onde você tinha que dar beijos ali no ar, ou então jogar um beijinho no pescoço pra galera aqui. Pedido atendido, né? Já tinha acontecido contra o Vasco, né? Quando eu fiz o gol, eu não acabei lembrando, né? Eu falei que ia fazer. Quando eu tava indo em direção ao banco, ele fez, né? Então eu fiz ali, mas foi muito rápido, né? Então nesse jogo aí eu lembrei, né? E a gente procura evoluir nos treinamentos, né? Pra quando chegar no jogo tá fazendo gols. Então um momento maravilhoso que eu tô vivendo. Então quando eu ter oportunidade, se Deus quiser, eu vou tá caprichando pra fazer gols. Mas você tem que ter o compromisso ali na parte defensiva. Então eu sempre falo isso, né? Não só ofensivo, mas defensivo também eu procuro ajudar bastante. Porque eu sei que é muito importante pra nossa equipe, né? Pra gente tá ganhando jogos, assim, a gente tem que estar todo mundo junto, tem que estar defendendo todo mundo junto. Então é muito importante a parte defensiva também. Como eu falei, agora é ter cabeça tranquila, né? Cada jogo a gente procura melhorar, para no final da temporada a gente estar conquistando grandes coisas. Fala, nação rubro-negra! O Brenner tá de brincadeira, comentarista da ESPN. Quando o Flamengo perdeu pro Independente Del Valle e perdeu também pro Al Hilal, ele falou, esculachou o time do Flamengo. E agora que o Palmeiras perdeu pro Água Santa, ele disse que não adianta condenar o Palmeiras, que a gente tem que ver a evolução do Água Santa. É incrível como esses caras mudam o discurso de uma hora para outra, dependendo do time. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Bruno Henrique, que está cada vez mais próximo de voltar. E na partida contra o Fluminense, ele tem grandes possibilidades de ser relacionado. Ótima essa notícia, né? A gente vai falar também sobre o Matheus Uribe, que não chegou a um acerto salarial com o Flamengo e fica mais longe do time do Flamengo, e isso pode abrir caminho para uma joia chamada Igor Jesus. Por falar em Jesus, o Jorge Jesus provavelmente esteja de saída hoje do Fenerbahçe da Turquia, e Arthur, jogador do América Mineiro, que é ex-jogador do Flamengo da base, foi vendido e o Flamengo vai embolsar em torno de 330 mil reais. E o Lindoso, oh meu Deus, foi numa entrevista e falou que odeia o Flamengo. Você não sabe quanto tá triste meu coração de saber isso. Ex-jogador do Inter, vice-brasileiro, e ex-jogador do Botafogo, cansado de perder o Flamengo. Essas e outras vocês encontram agora na Fly Geral TV. E se gostarem do vídeo, deixe seu like, que é muito importante pra gente. Compartilhe o vídeo e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E agora, nação, uma notícia mais que especial para abrir esse vídeo aqui. Segundo coluna do Flamengo, o Bruno Henrique tem chance de jogar a final contra o Fluminense no próximo domingo. E isso porque a recuperação dele está de vento em polpa. E para que ele seja relacionado para essa partida, essa semana de treinamentos vai ser decisiva para o Vitor Pereira relacionar ele ou não para essa partida contra o Flu. Galera, na boa, o Bruno Henrique faz muita falta nesse time rubro-negro. E ele depende muito da parte física, sempre falei para vocês. Quero que o Bruno Henrique volte quando ele tiver 100%. Ele já está liberado pelo departamento médico. Tá só naquela fase mesmo de pegar confiança, né? Muito tempo sem ritmo de treinamento, sem ritmo de jogo. E, pelo que o paparazzo rubro-negro falou, ele tá voando nos treinos. Ele tá lembrando muito o Bruno Henrique de 2019. Então essa informação do Papa, juntando com a informação do coluna do Flamengo, acredito eu que a possibilidade dele ser relacionado para essa partida do domingo é gigantesca. Então vamos aguardar, é apenas uma curtinha aqui pra gente iniciar o vídeo com chave de ouro. Eu sinto muita falta de ver o Bruno Henrique nesse time. Ainda mais ele do lado do Gabigol, cara. Eles fazem uma dupla ali dinâmica. Vai ter dor de cabeça pro Vitor Pereira? Vai ter dor de cabeça, mas é uma dor de cabeça saudável. Qual técnico que não gostaria de ter um elenco desse na mão? Então é isso, galera. Ó, vamos aguardar. Provavelmente sábado já saem os relacionados para essa partida no domingo. Mano, eu fico até nervoso de falar isso. Só de imaginar ver o Bruno Henrique de novo dentro de campo, cara. O coração já bate mais forte, com certeza. O de vocês também. E agora falando sobre Matheus Uribe, que segundo o jornalista Pedro Sepúlveda, está cada vez mais longe de vestir o vermelho e preto, e eu vou dizer o porquê para vocês. Mas antes disso eu gostaria de lembrar que temos na nossa base o Igor Jesus, que no meu ver, um simples torcedor, eu acho que o Igor Jesus é o substituto natural do João Gomes, porque no elenco do Flamengo não temos aquele marcador pitbull que tem fôlego sobrando para jogar até os 90 minutos, correndo para lá e para cá, roubando a bola dos adversários. Para mim, o cara é o Igor Jesus. O Thiago Maia, para mim, não faz essa função. O Vidal não faz essa função. O Gerson, muito menos. E aí a gente fica na carência de ter um primeiro volante que
carregue o piano, que leve o piano nas costas igual o João Gomes fazia. O Matheus Uribe seria esse cara, mas segundo Pedro Sepúlveda, por causa da pedida salarial, ele não aceitou receber R$1 milhão, ele quer receber mais de R$1 milhão, e o principal entrave, acredito eu, que nem seja a parte financeira. Mesmo que o Flamengo tenha se espantado, deixado a negociação em stop ali, paralisada, em pause, a situação da família do jogador, acredito eu que pese mais. Porque a família do atleta não quer vir para o Brasil. E também não quer vir para o Rio de Janeiro. Não é uma prioridade para a família dele. Eles moram já há bastante tempo lá em Portugal, eles se acostumaram. E isso aí com certeza pesa. Porque se a família do atleta quisesse, R$1 milhão não seria problema para ele aceitar por mês. Mas está aí, o pedido mais alto pelo jogador, uma outra situação que também atrapalha o time do Flamengo, é o Porto, que decidiu não liberar o jogador antes do dia 30 de junho, que é quando o contrato do mesmo termina, e aí a gente fica nessa situação. Para mim, temos substituto pro João Gomes, e é o Igor Jesus. Ah, não deu certo a negociação com o Matheus Uribe. Vamos testar o Igor Jesus. Vamos lá, Vitor Pereira. Testa o moleque, que foi assim que o João Gomes surgiu, foi sendo testado. E o Igor Jesus é o que mais se aproxima de ter um primeiro volante ali que carrega o piano assim como fazia o João Gomes, que tem feito sim muita falta no time rubro-negro. E aí, concordam que para vocês também o Igor Jesus é o substituto natural do João Gomes? Então a gente tem em casa uma coisa que a gente está buscando fora. E agora falar um fato bem curioso para vocês, que o Lindoso, ex-jogador do Internacional e do Botafogo, ele disse, né? Ele falou que odeia o time do Flamengo. Deu uma entrevista e falou isso. E isso só reforça a nossa grandeza, irmão. Quanto mais a nossa estrela brilha, mais os olhos dos adversários ficam ofuscados. E do Lindoso não foi diferente, né? O cara que é traumatizado com o time do Flamengo foi na entrevista, falou que o Aguirre não deixava ele jogar, perguntou se ele gostava de jogar contra o Flamengo, ele falou, pô, o Flamengo é o número 1, é o que eu mais odeio. E isso aí, ele tem esse trauma com certeza por 2020, que sofreu bastante com o vice-campeonato brasileiro no apagar das luzes, e o Flamengo conseguiu levantar a taça lá quando à época o técnico era o Rogério Ceni. É bem legal a gente ver essa relação de amor e ódio, né, dos jogadores com o time do Flamengo. A maioria absoluta tem vontade, tem um sonho de jogar no rubro-negro. Mas às vezes, quando não realiza esse sonho, como foi o caso do Carlos Alberto, eles ficam alfinetando o time do Flamengo. Pode ser que seja essa situação do Lindoso. Ele poderia ter um sonho de jogar no Flamengo, como não conseguiu, agora ele fica alfinetando, falando que odeia o time do Flamengo. Meu irmão, chora na cama que é lugar quente. Uma outra situação que deixou também a criança traumatizada foi que quando ele jogava no Botafogo, o Flamengo teve 12 vitórias em cima do Botafogo, 9 empates. E ele venceu apenas 4 vezes com a estrela solitária. Então, dá para entender o trauma da criança, né? É uma relação realmente de amor e ódio que o Flamengo causa no mundo do futebol. Mas quanto mais inveja, mais declarações como essa, mais o Flamengo fica na prateleira de cima. Essa é a minha opinião, queria muito saber a sua opinião. E aí, o que acharam da fala do Lindoso? É o que? Dor de cotovelo ou é aquela vontade de ter jogado no time do Flamengo e não ter conseguido? E nação rubro-negra, eu vou falar agora sobre um cara que saiu do time do Flamengo, mas marcou o coração da maioria da torcida. E por isso, muitos torcedores estão me perguntando sobre o Jorge Jesus, se ele vai sair, se ele não vai sair do Fenerbahçe da Turquia. A verdade é a seguinte, na data de hoje, né, a gente sabe que mesmo a diretoria não tendo a intenção de trazer o Jorge Jesus, por não querer expor ali que a maioria dos feitos em 2019 foi graças a ele, mesmo tendo um elenco muito bom, o Abel Braga não conseguia botar o time para jogar. E o Jorge Jesus conseguiu e encantou não só a torcida do Flamengo, como a todo o Brasil. E por causa disso, hoje a maioria dos técnicos do Brasil são técnicos estrangeiros. Mas a verdade é a seguinte, muita gente perguntando se ele vai sair ou não do Fenerbahçe. Hoje tem uma reunião, terça-feira, com a diretoria do Fenerbahçe da Turquia. O clima está péssimo entre Jorge Jesus e a diretoria do Fenerbahçe. E a gente sabe que o Jorge Jesus já não estava querendo renovar. Com essa pressão toda em cima dele, a tendência maior é que ele consiga ali um acordo amigável com o Fenerbahçe. O Fenerbahçe também é a intenção deles de não renovar com o técnico Jorge Jesus, de cada um seguir o seu destino. E como o campeonato turco está muito difícil para conquistar, a possibilidade é gigantesca de hoje ele romper o contrato com o Fenerbahçe e ficar livre no mercado.
Eu sei que a maioria das pessoas que acompanham aqui o canal comentam que queria ver o Jorge Jesus de novo no time do Flamengo, que o melhor técnico é ele, sendo que a diretoria confia no Vitor Pereira. Agora, caso dê algum problema com o Vitor Pereira, e não parece que é isso que a diretoria vai fazer, mandar ele embora, mas se ficar muito difícil a situação do técnico, sim, o Flamengo ficaria numa pressão gigantesca por trazer de novo o Jorge Jesus, para pelo menos apagar a sombra dele ou para ele dar certo novamente. Queria saber a sua opinião, por favor, coloca aqui embaixo, porque qualquer passo que o Jorge Jesus dá, a maioria da torcida do Flamengo gosta de saber e fica perguntando nos comentários. Então estou passando para vocês a atualização da situação do Jorge Jesus no Fenerbahçe da Turquia. Agora falando sobre negociações, mercado da bola, mais especificamente sobre um jogador que foi vendido, não é do time do Flamengo mais, o Flamengo vai receber em torno de 330 mil reais por essa venda. Estou falando do jogador Arthur, lateral do América Mineiro, destaque incrível desse time, e foi vendido para o Bayer Leverkusen por mais ou menos 39 milhões de reais. O Flamengo, como é um dos formadores do atleta, o Flamengo tem direito a receber 0,84%. Isso aí dá esses 330 mil reais. Ele jogou no time do Flamengo entre 2020 e 2021. Como não deu muito certo, o Flamengo vendeu ele para o América Mineiro. Só para vocês terem uma ideia, como essa é a maior venda da história do América Mineiro, essa foi 4 vezes maior do que a venda do Richarlison para o Fluminense, que na época, em 2015, jogava no América Mineiro e foi vendido por em torno de 10 milhões de reais. Então é uma negociação que deixa o América Mineiro bem feliz, um lateral que vai jogar num grande centro do futebol, e ele só vai embora depois do Mundial Sub-20, que vai ser jogado em maio. Mas legal essa situação, é o que eu sempre falo. Flamengo pesca sempre jogadores da base de outros lugares. E esse foi um desses jogadores. O Flamengo pescou ele, vendeu ele e conseguiu um lucro. Quando não dá certo no profissional, a gente vende. E aí, geralmente, ou a gente fica com uma parcela, ou por ter esse mecanismo da FIFA, a gente recebe um troquinho se ele for vendido no futuro. E foi o caso do jogador Arthur. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!